exclusivo. O Fantástico obteve uma gravação que mostra o esquema de corrupção no transporte público do estado do Rio. É uma reunião em que o então presidente do Departamento de Transportes Rodoviários reclama com empresários de ônibus, porque ele parou de receber R$1 milhão por mês. Eu recebo R$1 milhão há mais de um ano e meio. R$1 milhão, independentemente de qualquer coisa que estivesse fazendo ou não. O que impressiona no áudio é a naturalidade com que eles tratam de cifras milionárias. O Fantástico teve acesso com exclusividade à gravação de uma reunião entre representantes de empresas de ônibus do Rio e o então presidente do departamento que regula e fiscaliza o transporte rodoviário no estado. No encontro, esse presidente fazia reclamações, dizia que parte da propina não vinha sendo paga pelos empresários e queria saber por quê. O Ministério Público Federal encontrou esse áudio no meio de centenas de milhares de e-mails de pessoas investigadas pela Operação Lava Jato no Rio. Com certeza é uma das provas mais impactantes que já foi encontrada aqui pela Força Tarefa da Lava Jato. Segundo os procuradores, a reunião teria acontecido durante o governo de Sérgio Cabral. O áudio foi localizado no e-mail do empresário Jacó Barata Filho. Foi um e-mail de 2011 com um arquivo de gravação, um áudio em anexo. O empresário Jacó Barata Filho é um dos maiores empresários do setor de transportes. E o homem do milhão é Rogério Onofre, então presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado, o DETRO. Ele se reuniu com representantes da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado, a FETranspor, num escritório no Rio. De acordo com as investigações, nessa reunião, além de Rogério Onofre e Jacó Barata, estavam os empresários Lelis Teixeira, José Carlos Lavouras e Marcelo Traça. Onofre pediu esclarecimentos sobre a propina que recebia mensalmente. Eu recebo R$1 milhão há mais de um ano e meio. Vocês, por vontade sua, cortou, botou 600. Eu fiquei 4 meses sem receber. Rogério Onofre queria saber por que passou a receber R$400 mil a menos, apesar de cumprir a parte dele na negociata. Eu fui até surpreendido, mas não estava fazendo nada, eu não estava fiscalizando vocês. Um dos representantes da FETranspor então explicou. Os 600 é o mensal, os 400 sempre foram vinculados a alguma tarefa. Os empresários achavam que a falta de fiscalização aos ônibus estava coberta pelos R$600 mil por mês. Não era uma tarefa extra a ser cumprida por Onofre. Mas Rogério Onofre considerava que o acerto era outro. No fim das contas, o áudio revela que a FETranspor pagava os R$600 mil, mais os tais 400 por tarefa e ainda um prêmio, chamado de 14º salário, quando o governo autorizava o aumento das passagens intermunicipais. Foi o que Onofre disse na reunião. Você até que criou isso para mim. Quando tiver tarifa, eu sempre te dou um 14º. Eles compram tanto os atos administrativos do presidente do DETRO e os atos do governador de estado, que à época editou uma série de decretos concedendo isenções fiscais, e também os atos dos deputados estaduais com projetos de lei. O rombo no cofre do estado é incalculável. Só as isenções fiscais concedidas chegaram a R$138 bilhões. Doutor, vocês já conseguem saber a quantia exata que essa quadrilha roubou do estado do Rio de Janeiro? Eles atuam há tantos anos e em diversos flancos que a gente ainda vai ter que trabalhar muito para descobrir quanto eles receberam. Rogério Onofre está na cadeia desde julho. Jacó Barata Filho e Lelis Teixeira foram presos na terça passada. Foi a segunda prisão deles este ano. Marcelo Traça está solto e colabora com as investigações. Foi ele quem identificou os participantes da reunião de 2011. José Carlos Lavouras está foragido em Portugal. Esta semana, a Lava Jato prendeu ao todo 10 pessoas que também seriam beneficiárias do esquema da FETranspor. Entre elas, o presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, e mais 2 deputados estaduais, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. A capacidade deles de atuação era tão forte e o nível de ingerência no governo era tão alto que eles tinham total controle sobre outros órgãos.
Além de empresários e de políticos, o esquema incluía, segundo os procuradores, conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. A Polícia Federal afirma que a quadrilha tentou até dificultar a vigilância feita pela própria PF. Um monitoramento complexo, atividades de contra-inteligência, quase que policial, para inibir uma fiscalização nossa, ficaram claros. Pisciani, Paulo Melo e Albertassi ficaram menos de 24 horas na cadeia. Foram soltos por decisão da maioria dos deputados da Assembleia Legislativa. Em nota, a defesa do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, diz que não aprova material da acusação que comprove os crimes que lhe são atribuídos. O deputado estadual Paulo Melo divulgou carta em que afirma que nunca recebeu dinheiro de empresários de ônibus. Já a defesa do deputado Edson Albertassi diz que as acusações são baseadas em delações sem provas. Também em nota, a defesa do empresário Jacó Barata Filho afirma que não reconhece o áudio mostrado no início desta reportagem, já que o Ministério Público Federal ainda não realizou qualquer tipo de exame pericial. Os advogados de Lelis Teixeira dizem que vão se manifestar após o exame do áudio. O Fantástico não conseguiu contato com o advogado de Rogério Onofre. E a FETranspor afirma que desconhece o teor do áudio e que permanece à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários às investigações. O mês de novembro tem sido bombástico para a política do estado do Rio. O ex-governador Sérgio Cabral foi preso em novembro do ano passado. E desde então, a Lava Jato no Rio fez 18 operações, com 82 prisões. 25 processos já foram abertos na Justiça. O cidadão hoje, no Rio de Janeiro, consegue viver com um mínimo de tranquilidade. Nós sabemos que as grandes cidades são violentas, nós sabemos que o Brasil tem um desequilíbrio econômico inerente, mas no Rio de Janeiro, por conta da atuação dessa organização criminosa, essas mazelas foram potencializadas. O Ministério Público do Rio recorreu à Justiça para anular a sessão realizada na sexta-feira na Assembleia Legislativa, que decidiu libertar os deputados do PMDB Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi. O MP diz que os princípios do Estado Democrático de Direito foram desrespeitados com o fechamento das galerias ao público durante a votação. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região já marcou uma sessão extraordinária para terça-feira, quando o pedido deve ser analisado. Os parlamentares são suspeitos de receber propina para defender interesses de empresários, mas negam as acusações. Os deputados Jorge Pisciani e Edson Albertassi anunciaram que vão pedir licença do cargo.